Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira, trazendo a atualização da nossa corrida para o MVP, né? Mais um mês aí se passou, novembro já entrou nos livros de história, e aí, hoje eu irei definir os 3 melhores jogadores do mês de novembro e vou atualizar a pontuação geral da nossa corrida. Ah, Luiz, como é que funciona essa corrida pro MVP? Nunca vi isso. Nem sabia que você tinha uma corrida pro MVP. É, rapaz, temos aqui a nossa corrida aqui do canal e o formato dela é muito simples, né? Basicamente, todo começo de mês eu irei definir, com base nos meus critérios, os 3 melhores jogadores do mês anterior. E aí eu vou distribuir pontuações diferentes para cada um deles. O terceiro melhor recebe 5 pontos, o segundo melhor 8 e o melhor 10. Daí, no fim da temporada regular, o jogador que tiver acumulado mais pontos durante o ano será o eleito MVP aqui do canal. Tá? Então, é um formato simples, fácil de entender e justo, né? Na minha opinião, é um formato bem mais justo do que o da própria NBA, que leva em consideração muito mais o momento do que o agregado, né? Eu acho que a forma mais justa de escolher, de eleger o MVP da temporada é levar em consideração o que os caras fizeram no agregado do ano. Então, nesse formato, eu acabo premiando o melhor durante todo o ano, né? O cara que foi mais consistente. Mas enfim, é o formato que eu acho mais justo e é assim que funciona a corrida do canal. Então, sem mais enrolação, bora aqui atualizar a nossa corrida para MVP. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é muito importante, ajuda demais no crescimento do projeto. E vamos lá, ó, antes de eu partir pro top 3 de novembro, eu só quero fazer algumas menções honrosas bem rápido, né? Porque tivemos muitos jogadores se destacando nesse mês, né? Foi realmente um mês muito rico em grandes performances individuais. Por exemplo, o LaMelo individualmente fez um mês de novembro absurdo, né? O LaMelo teve números excelentes, né? Quase 32 pontos de média, entregou diversas atuações marcantes, só que pelo fato do Hornets ter sofrido 10 derrotas no mês, fica pegado colocar o LaMelo no top 3. Fica bem difícil. Então, o LaMelo, mesmo tendo jogado muito, vai ficar de fora. O Shai, o meu menino Shai, também vai ficar de fora, né? O Shai teve números muito bons, números excelentes. Teve grandes atuações individuais também. Teve o jogo de 45 pontos contra o Clippers. Teve o 37-11 contra o Kings. Teve os 2 jogos ali contra Warriors e Lakers, onde ele foi extremamente decisivo. Então o Shai teve grandes atuações. Só que teve gente jogando mais do que ele, né? Como eu disse, esse foi um mês de novembro. Esse mês de novembro, né? Melhor dizendo, foi muito rico em jogadores se destacando. Tivemos muitos caras jogando muita bola nesse mês. Então o sarrafo ficou lá em cima. E aí o Shai, mesmo fazendo por merecer um lugar no top 3, vai ficar fora porque a linha de corte tá muito alta. Tá muito alta para esse mês. O Wembanyama é outro que vai ficar de fora, mas merece uma menção muito honrosa. O Wemby fechou o mês de novembro com médias de 25,7 pontos, 9,7 rebotes e 3,7 tocos, cara. O Wemby jogou muito nesse mês. Teve ali o jogo de 50 pontos contra o Wizards. Teve o 20-10 com 9 tocos em cima do Clippers. Cara, teve várias atuações muito boas. Teve vários jogos passando dos 2, 3 tocos. Os últimos 7 jogos do Wemby foram absurdos de bons. E
culminou em vitórias também, né? Não é que ele só jogou muito bem. Não, ele jogou bem e o Spurs ganhou, né? Foram 6 vitórias em 11 jogos, com o Wembanyama em quadra nesse mês. Então, foi um mês muito bom dele, só que é aquilo, o sarrafo tá elevado e ele vai ficar de fora. E a última menção, que não dava pra eu não fazer, é o Franz Wagner, né? O Franz Wagner, eu admito que eu tentei muito encaixar ele no top 3. O mês dele foi uma coisa fantástica, assim, em meio à perda do banqueiro, por conta de lesão, ele assumiu o comando do Magic e comandou o time de uma forma brilhante. Com ele liderando o time, o Magic venceu 11 dos 16 jogos que disputou no mês. Ele foi o melhor jogador na maioria das vitórias, em basicamente todas. Foram 25,4 pontos de média, 6,5 assistências, 5,9 rebotes. Um mês extremamente consistente e impactante do Franz Wagner. Teve a atuação dele brilhante contra o Lakers, que foi talvez o grande jogo dele nesse mês. Então, o Franz, ele fez muito por merecer um lugar no top 3. Só que, se eu colocasse ele no top 3, eu estaria sendo injusto com um dos 3 que eu coloquei, né? Então, pra não ser injusto, eu vou deixar o Franz Wagner de fora, mas quero deixar muito claro, ele quase entrou. De todos esses que eu mencionei aqui, ele foi o que eu mais me cocei pra colocar no top 3. Só que no fim, não deu. Não deu. Teve outros 3 caras que entregaram números e atuações melhores do que o Franz. Então, mesmo eu sendo muito fã do alemão, ele vai ficar de fora. Ele vai ficar de fora. Então, fica aí as menções. Lamelo, Shai, Wemby e Franz. Os 4 fizeram um mês excelente, mas não vão estar no top 3, né? E indo agora pro top 3, finalmente indo pro top 3, começar com o terceiro colocado, que na minha opinião foi o terceiro melhor jogador no mês de novembro, e foi o nosso querido menino We Did It, né? Jason Tatum, do Boston Celtics, foi o terceiro melhor jogador do mês, na minha opinião. O Tatum, de novo, fez um mês de MVP, foram 28,2 pontos de média, 9,1 rebotes, 6 assistências em 14 jogos disputados nesse mês. Teve atuações gigantescas. O jogo contra o Cleveland foi uma coisa absurda o que ele jogou. No grande jogo da temporada até aqui, ele foi o grande protagonista do jogo. 33 pontos, 12 rebotes, 7 assistências com 6 bolas de 3. Importante lembrar, quando ele enfrentou o Cleveland, nessa ocasião, o Cleveland era invicto. O Cleveland ainda não havia perdido para ninguém. E muito por conta do grande jogo do Tatum, a invencibilidade do Cleveland caiu. Então, ele foi gigante nesse jogo. Teve ainda atuações maravilhosas contra Chicago, contra Brooklyn. Naquele jogaço contra Brooklyn, prorrogação, ele foi quem decidiu o jogo. 26-8 com 5 bolas de 3 convertidas ali contra Minnesota também. Foi uma outra atuação muito boa. Então, ele jogou muito, cara. Foi um mês excelente do Tatum. Eu sei que vão ter pessoas discordando, falando que Tatum é potencializado pelo Celtics, o time é muito bom, ele não tem tanto mérito. Eu sei que vão ter pessoas falando isso, vão ter pessoas argumentando isso, mas aí eu quero te fazer uma pergunta. O fato do Celtics ser um time tão bom, ser um time tão dominante, também não tem mérito do Tatum nisso? Será que o Celtics não é esse time espetacular também por conta do Tatum? Será que sem o Tatum, o Celtics seria tão bom? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Porque o Tatum, ele é a peça central desse time.
as funções que o Tatum executa em quadra são de extrema importância pro funcionamento desse jogo do Mazzulla. O arremesso do Tatum, a capacidade que ele tem de criar para os seus companheiros, uma capacidade, uma habilidade que a cada ano ele melhora. Impressionante como a cada temporada o Tatum evolui como playmaker, uma coisa impressionante. Temporada passada ele foi muito bem, atuando como playmaker, e nessa tá mantendo a pegada. Tanto que no jogo contra Brooklyn, ele meteu 10 assistências, né? Foi um 36, 9, 10 do Tatum. Então, assim, executa o papel de playmaker com uma maestria impressionante. É um puta de um defensor. Puta de um defensor. Então, eu entendo as pessoas que acham que o Tatum só joga tão bem por conta do time que tem ao redor dele. Mas talvez possa ser o contrário. Talvez o time jogue tão bem por conta do Tatum também. Ou será que não? Ou será que se tira o Tatum do Celtics, o time joga do mesmo jeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, pra mim, o Tatum tem muito mérito pelo sucesso do Celtics. E nesse mês de novembro, pra mim, ele foi o terceiro melhor jogador da NBA. Jogou muita bola, foi decisivo em jogo grande, comandou o Celtics em várias vitórias. Então, pra mim, o Tatum merece o top 3. Em segundo lugar, pra mim, não tem nem muita discussão. Pra mim, é o Giannis Antetokounmpo e ponto. Assim, o mês de novembro do Giannis, mano, foi uma coisa assustadora. Foi uma coisa assustadora. E se por acaso você não se impressionou com o que o Giannis fez em novembro, ou você não assistiu os jogos do Bucks, ou você normalizou o Giannis. Uma dessas duas coisas aconteceu. Porque não tem como você, tendo assistido o Bucks, tendo assistido os jogos, não tem como você não ter ficado impressionado com o que o Giannis fez. O cara terminou o mês com 34 pontos de média, a maior média de pontos do mês, 12,1 rebotes e 7 assistências, mano. O cara foi responsável direto por 8 vitórias do Bucks nesse mês. Um Bucks que tava em crise. Um Bucks que fez um outubro horroroso. Ele foi lá, botou o time nas costas e deu 8 vitórias pros caras. Foi muito graças a ele, para não dizer totalmente graças a ele, que o Bucks engatou 5 vitórias seguidas. E conseguiu sair da crise. Então, o Giannis, ele teve um impacto nesse mês que foi além do impacto individual. É além dos 3 triple-doubles que ele conseguiu, é além dos 59 pontos que ele meteu em cima do Pistons, dos 43 contra Boston, dos 41 contra Chicago. O impacto do Giannis foi além disso. Ele conseguiu tirar um time da merda. Essa é a grande verdade. O Bucks estava na merda. O Bucks estava atolado no esgoto. O Giannis foi lá, puxou o time e hoje o Bucks tá bem. O Bucks hoje vive um bom momento na temporada por conta dele. Por conta do Giannis. Então, pra mim não tem nem muito desenrolo. Pra mim o Giannis foi o segundo melhor jogador. Pra mim a única discussão aqui é se ele foi o melhor. Se você chegar aqui e falar, Luiz, discordo, mano. Pra mim o Giannis foi o melhor jogador do mês de novembro. Eu entendo. Eu entendo. Tá? Não coloquei ele em primeiro, porque pra mim o que um certo Sérvio fez nesse mês de novembro foi uma sacanagem, assim. Uma sacanagem. E é outro cara que muita gente talvez não vá concordar com ele em primeiro, porque normalizou o cara. Giannis, esse certo sérvio, que você já sabe quem que é, são caras que fazem coisas espetaculares com tanta frequência que a galera normalizou, que a galera banalizou. Mas é como eu falei num Switch TV Show passado. Não é porque algo se tornou banal que deixou de ser genial.
Não é porque o Giannis banalizou meter 40 pontos e pegar 10 rebotes num jogo na NBA que isso deixou de ser algo espetacular. Continua sendo espetacular, mesmo com ele fazendo toda hora. Entendeu? Então, o Giannis é um cara que normalizou as coisas absurdas. E o primeiro colocado, o cara que pra mim foi o melhor jogador desse mês de novembro, também banalizou, que é o Jokic. Né? O Nikola Jokic foi simplesmente bizarro o que ele fez em novembro. Bizarro. Foi bizarro, mas não foi inacreditável. Sabe por quê? Porque ele vem fazendo isso há alguns anos, né? Só que não é porque ele faz isso todo ano, não é porque ele faz isso todo mês, que deixa de ser algo bizarro de absurdo. O cara terminou mais um mês com médias de triple-double. O cara terminou o mês com 6 triple-doubles em 10 jogos. 5 triple-doubles seguidos, cara. Você tem noção disso? Você consegue compreender o tamanho disso? Você consegue entender que contra o Oklahoma City Thunder ele meteu um 20-20 com 16 assistências? Que contra um Dallas Mavericks ele meteu um 37-18-15? Que contra um Lakers ele meteu um 34-13, deitando em cima do AD, que naquele momento era pra muitos o grande candidato a MVP, e que inclusive nem apareceu entre os mencionados, porque o mês de novembro do Anthony Davis foi abaixo, né? Portanto, salientar isso. Então, você tem noção do quão grande é o que o Jokic fez nesse mês de novembro? E não é que, Luiz, mas ele entregou só no individual. O Denver deve ter feito um mês ruim. Não. Com ele em quadra, o Denver ganhou 7 dos 10 jogos. É que o Denver não teve o Jokic por alguns jogos, porque ele teve que acompanhar o nascimento do filho dele. Ele perdeu, acho que uns 3 jogos, se não me engano. E aí o Denver teve uma queda. Mas com ele em quadra, o Denver foi bem. Engatou uma sequência de 5 vitórias seguidas com ele. Entendeu? Então, pra mim, Nikola Jokic, ele... De novo, ele entra como o grande favorito pro MVP, né? Acho que o Jokic, a menos que algo muito anormal aconteça, ele vai papar o quarto MVP dele. E nessa edição, do mês de novembro, ele fica em primeiro na nossa corrida. Vai se manter em primeiro até o fim da temporada? A tendência é que sim. Tá? Não querendo dar spoiler de como vai terminar a nossa corrida, mas pelo andar da carruagem, ele vai terminar em primeiro. Mas um passo de cada vez. Em novembro, o Jokic foi o melhor jogador da NBA, na minha opinião. Entendo quem achar que foi o Giannis, mas pra mim foi o Jokic. E aí eu fecho essa edição com esse top 3. Jokic em primeiro, Giannis em segundo e Jason Tatum em terceiro. E aí, a nossa corrida atualizada fica da seguinte forma. Jason Tatum assume a primeira colocação, tendo agora 13 pontos. Lembrando que na última edição ele teve 8, ele ficou em segundo no mês de outubro. Na sequência, temos Anthony Davis e Nikola Jokic empatados com 10 pontos. Depois, vem o Giannis com 8. E aí tem ali o Paulo Banqueiro, com 5 pontos que ele ganhou ali no mês de outubro. Tá bom? Então, assim fica a nossa corrida para MVP. Concorda? Discorda? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com seus amigos. E é isso, né, gente? É isso. Obrigado a todos por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e tchau. Rapidinho, antes que eu me esqueça. Galera que não tem um League Pass, hein? Você que não tem um League Pass, se liga nessa dica. No primeiro comentário fixado do vídeo, eu vou deixar um link que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste, tá? 7 dias sem pagar nada. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, você tem desconto nos dois, tá? Você tem desconto nos dois. Então, se você não tem um League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, usa o link que vai estar no comentário fixado.
faça o seu cadastro e garanta o League Pass com todos esses benefícios, tá bom? Fica aí a dica do titio, hein? Fica a dica do titio. É isso, turma. Agora sim, vou me despedir. Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço. E a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. E no mês que vem, com mais uma atualização da nossa corrida para o MVP. Tamo junto, gente. Um abraço, hein?